Evangelho de Mateus, capítulo 6. Hoje eu quero falar sobre o perdão de Deus. Nós celebramos a ceia do Senhor e a ceia fala sobre perdão. E na oração do Pai Nosso, Jesus fala sobre perdão. Qual a melhor definição para perdão? Como é que podemos experimentar o perdão na sua total realidade? Somos capazes de perdoar os outros? O que nos impede de executar o perdão? Perdoar as pessoas. Essa é uma temática muito importante, meus queridos e amados irmãos, porque ela envolve em relacionamentos pessoais, fala sobre a influência dessa questão na nossa vida. Essa parte da oração de Jesus, em Mateus 6,12, é profundamente marcante, porque a questão do perdão é salientada de uma forma prática. Deus está disposto a perdoar o ser humano, e por isso Ele deu o primeiro passo, Ele enviou o seu Filho unigênito, para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E o mais interessante disso tudo é perceber que Deus nos dá o seu exemplo, para que possamos seguir os seus passos. Precisamos aprender algo urgente, se quisermos ser pessoas saudáveis. Perdoar é preciso. Caso contrário, não conseguiremos viver. Precisamos perdoar. O problema é que nós vivemos num mundo muito complicado. Nós vivemos num mundo que glamoriza o sucesso da violência. Hoje os jovens às vezes querem ser lutadores de MMA. Caras tatuados, bombados, que querem entrar no octágono para derrubar o outro em menor tempo e se achar o vencedor. Isso é um glamour da violência. Nós vivemos numa época em que os filmes de maior sucesso são aqueles que têm muita morte, muito sangue, muita perseguição policial, tiros, bombas, lutas marciais, uma guerra. Como se nós já não vivêssemos numa guerra, num clima de guerra. Na televisão, nós vemos os dramas da vida, entre aspas. E a mídia gosta de explorar os dramas emocionais das pessoas, as brigas, ao vivo. Há uma cultura de violência em nosso país. Há uma cultura de morte. E até mesmo as nossas crianças sofrem isso. No nosso tempo, e olha que eu não sou tão velho, a gente gostava de assistir o Pernalonga, o Pica-Pau, né? Hoje os filmes são de ninja, decepando a cabeça, são uns desenhos tão feios, tão bizarros. Complicado. A nossa sociedade é reflexo dessa cultura. Dia após dia vemos a violência tomando conta dos lares, violência doméstica, violência contra as mulheres, assassinatos nas escolas, nas ruas. E diante desse caos da sociedade, vemos um sentimento de vingança, porque junto a isso temos uma justiça que não funciona, uma justiça lerda. Quantas vezes não assistimos casos de mulheres que foram mortas por seus maridos, ou por seus companheiros, ou por ex-namorados, como vimos essa semana, de que alguém matou uma jovem de 30 anos por ciúme. Sabe quando esse rapaz vai ser definitivamente preso? Acho que daqui a uns 10 anos. Porque alguém vai entrar com um habeas corpus, vai dizer que ele nunca teve antecedentes criminais, vai responder em liberdade, vai ser condenado em primeira instância e vai continuar respondendo em liberdade, porque eles vão entrar com outro processo. Sabe o que isso gera nas pessoas? Gera insatisfação,
e gera um sentimento de vingança, um desejo de se vingar. E aí o perdão, quando nós falamos de perdão, as pessoas respondem de uma forma grotesca. Aconteceu um caso, acho que semana retrasada, no Rio de Janeiro, em que um rapaz estava tirando um macaco para trocar um pneu e um policial confundiu com uma arma e matou um rapaz. E o pai disse: pedir desculpas não trará meu filho de volta. Eu não perdoo. Nós entendemos a dor desse pai, pelo menos imaginamos, ou tentamos imaginar a dor desse pai. Mas imagine que a partir do momento em que ele diz: o pedido de desculpas não trará meu filho de volta, e eu não perdoo, essa pessoa ficará com uma mágoa, um ressentimento e um ódio, um rancor tão enraizado que isso vai matá-lo. Como cristãos, nós não podemos ser engolidos por essa violência da cultura. Nós não podemos ser engolidos pela vingança. Quando o Estado Islâmico estava decepando cabeças lá no Iraque, um grupo de cristãos iraquianos formou parte de um grupo do exército. E quando eles venceram uma batalha, um cristão iraquiano decepou a cabeça de um cara do Estado Islâmico. Certamente não era isso que Cristo queria que ele fizesse. Mas a cultura da violência faz com que as pessoas nutram esse sentimento de vingança. Temos que exercer o perdão, porque Deus nos perdoou primeiro. John Stott disse: o perdão é tão indispensável à vida e à saúde da alma como o alimento para o corpo. Ou seja, se eu e você nós queremos ter uma vida sadia, temos que aprender a perdoar. Temos que aprender a viver com o perdão. Pronto. O pastor Pedro Moura, também escrevendo sobre a oração do Pai Nosso, ele diz o seguinte: perdão tem duas qualidades facilmente distinguidas. É difícil e caro. Difícil e caro. Não é fácil perdoar, queridos. Se alguém chegar aqui e me dizer: não, eu perdoo facilmente, eu tenho lá minhas dúvidas. Nós somos seres humanos, homens e mulheres, jovens, adolescentes, adultos, que às vezes perdoar não é tão fácil assim, mas não é impossível. Deus nunca nos dará uma tarefa impossível de realizar. Se Ele diz perdoe, é porque eu e você nós podemos fazê-lo. William Barclay, um grande estudioso do Novo Testamento, ele fala de que essa petição ela é muito apropriada, porque ela vem logo após ao pedido do pão nosso de cada dia. E ele afirma o seguinte: é mais surpreendente, todavia, que quanto mais recordamos da riqueza e da abundância da misericórdia de Deus, mais nos envergonhamos por não merecê-la. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quer dizer, na mesma oração, há uma petição baseada na misericórdia, no cuidado de Deus, e logo em seguida, algo que nos mostra que fomos perdoados e de que nós não merecíamos esse perdão. Deus tem sido tão bondoso para conosco, Ele tem nos dado a provisão diária, de modo que nós podemos ter um coração grato diante de Deus. Deus tem sido tão bondoso, de modo que Ele nos tem colocado diante de nós o peso da graça e da sua misericórdia. E através do perdão de Deus, somos encorajados a perdoar os outros. Mas alguns, infelizmente, não conseguem. Por quê? Porque muitas pessoas insistem em ter uma visão equivocada do perdão. Precisamos entender uma coisa: perdão não é esquecer. Lembre-se disso. Perdão não é esquecer. Tem gente que fala assim:
Eu perdoo, mas não esqueço. Ainda bem, senão você estava com um problema sério. Perdão não é esquecer. O único que perdoa e esquece é Deus. Só Deus tem essa capacidade. Perdão, queridos, é justamente deixar o passado no passado, não trazendo à tona aquilo que o magoou. Perdoar é expressar de forma clara o perdão que recebemos de Deus para a vida do próximo. E Jesus, no seu discipulado integral, ele queria ensinar aos seus discípulos, aos seus seguidores, uma das mais belas facetas de Deus, de tal modo que os seus discípulos pudessem não apenas conhecer o perdão de Deus, mas eles pudessem exercer o perdão de Deus na vida dos outros. E isso é muito interessante, porque aquele grupo de discípulos era um grupo diverso, formado por pescadores, um era um cobrador de impostos, um era guerrilheiro, um outro era um ladrão, e não existia melhor escola do que aquela para aprender o perdão. E aqui, queridos, Jesus nos ensina duas coisas importantes. A primeira, Deus está sempre pronto a perdoar. Deus está sempre pronto a perdoar. Veja o verso 12 de Mateus 6. A primeira parte diz assim: e perdoa as nossas dívidas. Algumas pessoas têm uma visão errada de Deus. E quando nós temos uma visão errada de Deus, nós temos uma visão errada da vida espiritual. Às vezes as pessoas têm uma visão errada de Deus porque elas tiveram um pai ruim, um pai que abandonou, um pai que não ajudou, um pai que não foi companheiro. Às vezes as pessoas têm uma visão errada de Deus porque a sua realidade de vida foi uma realidade dura. E é fácil transpor essa realidade humana para a realidade divina, porque essa oração é a oração do Pai Nosso. E se você não teve um bom pai, é muito natural que isso ocorra. Que você olhe para Deus como você olha para o seu pai terreno. Então, para alguns, Deus é cruel. Para alguns, Deus sente prazer no sofrimento humano. Para alguns, Deus está sempre pronto a castigar. É um Deus duro, inflexível. É um Deus que está sempre irado. Um Deus que não se alegra, um Deus que não se diverte. E às vezes essa noção criada dentro da alma é fruto de uma realidade da família, da vida. Às vezes aquela pessoa teve um pai iracundo, violento, que na hora que chegava todo mundo tinha que correr, porque tinha medo dele. E aí como é que eu me relaciono com Deus? Quando eu falo Pai Nosso, alguns olham e dizem: esse Pai é nosso. A Bíblia diz que Ele é bom, mas eu acho que Ele é mais iracundo do que bondoso. Complicado. Essa visão equivocada faz com que as pessoas tenham sempre medo do castigo que possam sofrer de um Deus que está com a vara pronta para descer a mão. Algumas vezes até as crianças são afetadas com isso. Um exemplo clássico, os mais antigos vão lembrar disso. Cuidado, mãozinha no que toca. Cuidado. O Deus do céu está olhando para você. Tadã! Cuidado, mãozinha no que toca. Vai cair um raio. Sem o ensino correto, as crianças perdem a visão correta de Deus. Por exemplo, por que os pais têm que usar o nome de Deus e não usam o seu próprio nome para corrigir seus filhos?
Porque eu tenho que dizer, cuidado Natan, cuidado Caleb, cuidado Eli, Deus do céu está olhando para você. Eu vou usar o nome de Deus dessa forma? Ou eu posso chamar meu filho e dizer, filho, senta aqui, vamos aprender. Isso é errado? É errado, pai, então não faça. Isso é pecado? É pecado, então não cometa. Nossas ações têm uma consequência. Deus pode te perdoar e vai te perdoar. Mas não brinca. Deus é amor, mas é justiça. Eu tenho que ensinar os dois lados para o meu filho. Eu tenho que chegar para ele e mostrar tanto a bondade como a severidade de Deus. Eu tenho que mostrar para ele que esse Deus é um Deus que nos pune pelos nossos erros e pecados, mas que é gracioso e misericordioso, a ponto de nos livrar e nos salvar. Então, alguns pais usam Deus, papai do céu vai lhe castigar, hein? Por que o papai da terra não disciplina? Por que o papai da terra não chama? Por que o papai da terra não conversa? Eu já contei isso aqui. Uma vez eu disciplinei o Natan e deixei ele de castigo. E no meio do castigo, eu tirei ele do castigo. E chamei ele para tomar um sorvete. Ele disse, mas eu não estou de castigo? Eu fiz, está. Mas eu vou lhe ensinar o que é misericórdia e graça. E graça significa que você recebe o que não merece. Você não merecia, mas eu vou te dar. Você vai tomar sorvete comigo. Deus faz assim conosco. Eu não estou aqui negando o caráter santo de Deus. Deus odeia o pecado. Deus pune o pecado e o pecador. Deus odeia o pecador também. Deus ama o pecador arrependido, mas o pecador que jaz no seu pecado, Deus odeia. Deus odeia o ímpio. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Mas Deus está sempre pronto a perdoar. Porque se o ímpio se arrepender dos seus maus caminhos, se o ímpio se converter e ele reconhecer o seu pecado, Deus o perdoará, é assim que diz a Bíblia. Infelizmente, muitos não conhecem Deus da forma correta. Um Deus justo, um Pai justo e íntegro, que ao mesmo tempo é profundamente amor, mas também é justiça, de modo que não existe a justiça de Deus sem amor, nem o amor de Deus sem a justiça. A Bíblia diz que Deus não nos trata como filhos bastardos, Deus nos trata como filhos, e todo filho que merece ser disciplinado, Deus dá a sua varada. Quantas vezes já não pisamos na bola com Deus? Quantas vezes não sofremos punição do Pai? E até mesmo na punição, Ele mostra a sua misericórdia sobre nós. Queridos, o pedido de Jesus é de que Deus perdoe as nossas dívidas, ou seja, Deus perdoe o nosso pecado. O objetivo é compreendermos melhor a noção que Deus é um Deus perdoador. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque muitos não encaram Deus dessa forma. E às vezes se martirizam. Quantos não falam assim, não vou batizar porque eu sou muito pecador. Filho, Deus te ama. Você é muito pecador? Você se sente muito pecador? Você não se sente digno de estar na presença de Deus? Esse é um sentimento maravilhoso, mas ele não pode parar aí. Ele tem que te levar de joelhos aos pés de Jesus, e ele tem que te levar às águas do batismo, para que você confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Porque você não pode ficar parado aí dizendo, não, só quando eu consertar a minha vida. Não, você não vai consertar a sua vida. Você continuará sendo um pecador. Você só vai ter a sua vida transformada quando você reconhecer o seu pecado diante de Deus e suplicar o perdão. E quando Ele demonstrar o perdão sobre sua vida, Ele mesmo te dará um novo espírito, um novo coração.
de modo que você obedecerá à palavra de Deus, não por sua própria força, mas pelo poder de seu Espírito. Porque Ele é um Deus perdoador. É interessante que dívida, aí temos um vocábulo grego muito interessante. E perdoa as nossas dívidas. Essa palavra é uma palavra de grande significado, mas todas elas giram em torno de uma ideia comum. Ela se refere a algo que é devido, a algo que é uma obrigação de dar ou pagar. Em outras palavras, a dívida aqui é no sentido mais amplo, é uma obrigação moral ou religiosa. Essa palavra grega pode significar dinheiro, mas no sentido da oração de Jesus, tem a ver com algo moral. Em Lucas, na oração do Pai Nosso, aparece assim: e perdoa-nos os nossos pecados. E no caso, Lucas vai usar uma outra palavra, a palavra grega hamartia, que significa errar o alvo. E de repente alguém poderia dizer: mas por que essa diferença entre Lucas e Mateus? Porque na oração de Mateus diz: e perdoa as nossas dívidas. E no caso de Lucas, perdoa os nossos pecados. Será que é um erro na Bíblia? Não, não é um erro. Há uma razão para Mateus usar um termo diferente do de Lucas. Quando Jesus pronunciou a oração do Pai Nosso, ele fez em aramaico, não em grego. E na época de Jesus, na Palestina, os rabinos consideravam o pecado como uma falta de obediência a Deus. Portanto, não obedecer a Deus é estar em dívida com Ele. E a palavra hebraica, aramaica para dívida, kova, era usada também para a relação do homem com Deus. O homem pecador com Deus, ele está em dívida com Deus. De modo que não há uma incoerência nem em Mateus nem em Lucas. Porque Lucas emprega uma palavra mais geral, mais ampla, conhecida no pensamento grego. Mateus usa uma palavra que os judeus conheciam. E perdoa as nossas dívidas. Ou seja, perdoa o nosso pecado, aquele pecado que cometemos contra Ti, Senhor. A compreensão desse conceito é muito importante, porque, como eu disse, as pessoas às vezes não compreendem o perdão de Deus. Uma vez eu estava, muito tempo atrás, eu ainda estava na escola técnica, e uma colega minha, naqueles momentos de folga entre uma aula e outra, conversando sobre a Bíblia, eu falei do perdão de Deus para ela. E ela disse assim: eu não consigo compreender o perdão de Deus. Eu não consigo. Na minha cabeça não dá para entender como é que Deus pode perdoar todos os meus pecados. E aí eu citei para ela 1 João 1,9. E eu gostaria que nós lêssemos juntos a uma só voz. 1 João 1,9. Vamos ler juntos? Se confessarmos os nossos pecados, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo. Sabe qual o problema daquela moça? Ela via Deus como se fosse um ser humano. E até mesmo alguns crentes olham para Deus como se Ele fosse um ser humano. Como se Deus não tivesse a capacidade de ir além. Muitas pessoas não compreendem o perdão divino, porque elas não experimentaram esse perdão do Pai. Portanto, querido, entenda uma coisa: não existe um só pecado que Deus não possa lhe perdoar. Não sei o que o aflige, não sei o que lhe perturba, não sei o que passa no seu coração e você diz: não, Deus não pode perdoar esse meu pecado, é muito grave. Deixa eu te dizer, não há um só pecado que Deus não perdoe. Um só. Deus está pronto para lhe perdoar. Você só precisa receber
o perdão. É uma pena porque a nossa geração é uma geração que não conhece essa profundidade do amor de Deus, da pessoa de Deus. Quando a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus significa moldar a nossa vida à vontade dEle, nos aproximarmos do Senhor, buscar a sua presença, a sua orientação. Quando a Bíblia te chama e te convida para abandonar os teus pecados e andar com o Senhor, a Bíblia está dizendo que este é o melhor caminho. Mas algumas pessoas, quando caem no pecado, elas acham que ali foi o ponto final e de que Deus nunca mais as colocará de volta, nunca mais consertará suas vidas. E essa é uma frase diabólica, é uma semente diabólica. Não importa o que você venha cometer, Deus está pronto para lhe perdoar. Eu não estou dizendo para você brincar com Deus. Eu estou dizendo que você tem que levar uma vida séria com Deus. Você tem que orar todos os dias, tem que ler a palavra todos os dias, você tem que buscar a Deus todos os dias, amar ao Senhor todos os dias. Mas se você cair, o Pai está de braços abertos para lhe pegar de novo e lhe levantar. Amém? Eu acho que os irmãos não estavam entendendo, ou eu estava falando aramaico. Isso é para dizer um amém e glorificar a Deus de tal modo, de que nós podemos dizer sim, Deus não me exige perfeição, mas Ele diz que está comigo todos os dias. E se eu tropeçar e eu cair, a palavra de Deus diz, o justo cairá até 7 vezes, mas sempre será reerguido. Temos um Pai que nos ama, um Pai que perdoa, desde que haja verdadeiro arrependimento. Mas pastor, isso significa que depois de perdoado, eu não terei consequências? Não, não é isso que eu estou dizendo. Ser perdoado não eximem as consequências do meu pecado. Isso está na Bíblia. O problema é que os crentes hoje não conhecem a palavra de Deus. Por isso são facilmente enredados pelo diabo. Estou dizendo que Deus está pronto a perdoar você. Mas as consequências de seu pecado estão aí. Você vai ter que aguentar. Vamos ver alguns textos bíblicos e entender o que a Bíblia nos diz. Primeiro, Salmo 103, 3. Eu amo esse texto. É Ele quem perdoa algumas das tuas iniquidades. É assim que diz a Bíblia? O que é que diz a Bíblia? É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. E iniquidade aí no hebraico, a palavra chavom, significa uma atitude errada, iniquidade, culpa, castigo pela culpa. Fala de um comportamento desonesto, perverso, de modo que denota vários feitos com suas consequências. Deus não está usando uma palavra aí qualquer, está falando uma palavra que fala de algo realmente pecaminoso. E Deus pode perdoar, e Ele perdoa todas as tuas iniquidades. Sabe por que Deus nos perdoa, queridos? Porque o Salmo 130, verso 4 diz o seguinte: mas o perdão está contigo, para que sejas temido. Deus perdoa, porque quando Ele perdoa nosso pecado, nós o tememos. Tem gente que acha que quando Deus perdoa, isso é um salvo-conduto para cair na gandaia. Tem gente que diz, não, Deus perdoa, não tem problema não. No domingo você chega na igreja, no momento de oração, fecha os dedinhos assim, solta uma lágrima e diz, eu errei. É igual uma história de um rapaz, eu achei muito engraçado, que ele chegava para o pastor e dizia, pastor, eu pequei, estou fraco. Pastor, não, vamos orar. O pastor sentava, gastava um tempo, lia a Bíblia, orava com ele. No outro domingo, o pastor lá na igreja olhava para ele e fazia. Aí o rapaz, o pastor chamava ele. O que foi, rapaz? Ah, pastor, não aguentei. Orava, conversava. Na terceira vez, o pastor no domingo. E o cara?
pastor chamou o filho. Filho, você quer se ver livre do pecado mesmo? Quero, pastor. Não aguento mais. Não aguenta? Não. Então dobra o joelho aí. Repete comigo a oração. Senhor, Senhor, perdoa o meu pecado, perdoa o meu pecado. E agora me mate. Aí ele levantou e falou, que é isso, pastor? Falei, então você não quer arrependimento, rapaz? Que se você quisesse arrependimento mesmo, você não ficaria brincando com Deus. O perdão está contigo para que sejas temido. O fato de Deus me perdoar não significa dizer que é um salvo-conduto, que agora eu vou deitar e rolar, porque Deus perdoa mesmo. Deus perdoa. Mas não brinque com Ele. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É assim que diz a Bíblia. Deus não se deixa escarnecer. Leva Deus a sério. Entende o perdão de Deus como algo profundo. Porque esse Deus que pode te perdoar, Ele pode tirar a tua vida hoje mesmo. Para e pensa um pouquinho. Esse Deus que pode te perdoar e te dar mais alguns dias de vida, anos, é o mesmo Deus que também pode dizer assim, acabou. Contigo está o perdão, para que sejas temido. O profeta Ezequiel fala da graça desse perdão. Ezequiel 18, 21 e 22 diz assim, mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e agir com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá, não se terá lembrança de nenhuma das transgressões que cometeu, viverá pela justiça que praticou. Tem gente que fala assim, o cara mata, rouba, estupra, esquarteja, faz o diabo a quatro, e aí chega na prisão, apanha bastante, daqui a algum tempo está ele lá com a Bíblia debaixo do braço, pregando, dizendo que está salvo. Eu não acredito. Bem, eu acredito na graça e no poder de Deus. Não estou dizendo que ele não vai ter mais consequências. Alguns até, como países como nos Estados Unidos, chegam a morrer mesmo, mas morrem salvos. Mas a consequência do seu pecado está lá. Vai para a câmara de gás, vai tomar injeção letal, vai morrer. Mas teve a vida transformada. Aí tem gente que fala assim, isso é injusto. Injusto para você, para mim, que somos humanos, que queremos olho por olho e dente por dente. Para Deus, que é rico em perdoar, quando há arrependimento, Deus perdoa. E não tem mais lembrança de tudo que Ele fez. Pare e pense o seguinte, que quando você um dia pediu perdão dos seus pecados e recebeu Jesus, Deus não tem mais lembrança de nenhum pecado que você cometeu antes. Amém? Isso é maravilhoso. Ou você quer que Deus se lembre um pouquinho? Misericórdia. Misericórdia. Agora, o maior ato de perdão de Deus, queridos, foi a cruz. Nós celebramos a ceia hoje. E o maior ato de perdão de Deus foi a cruz. Jesus morreu não para dar exemplo. Jesus não morreu para ser um mártir. Ele morreu para perdoar os pecados. Olha o que disse Pedro em Atos 5,31. Sim, Deus com a sua destra o elevou a príncipe salvador para conceder a Israel o arrependimento e o perdão de pecados. Por isso que o perdão de Deus é demonstrado unicamente na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. A ressurreição foi a prova de que Deus se alegrou com a obra de Jesus, se alegrou com o seu sacrifício eficaz. Atos 13, 37 e 39 diz a palavra, mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu nenhuma deterioração. Irmãos, ficai, pois, sabendo que por meio dele vos é anunciado o perdão dos pecados, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas de que não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Em Cristo, o escrito de dívida é arrancado, é destruído, é anulado. A lei de Moisés, embora divina, recebida por revelação, não podia salvar. A lei de Moisés apenas apontava o pecado, mas não justificava o pecador.
A função da lei era trazer à mente a consciência do pecado. Por isso que ninguém pode ser salvo pelas suas próprias forças. Você não pode ser salvo pela sua própria vontade de fazer o que é certo. Porque nós temos a vontade, mas nós não temos o poder de fazer. O bem que quero, isso não faço, diz Romanos capítulo 7. Mas o mal que tanto odeio, isso acabo fazendo. Miserável homem que sou, diz a Bíblia. Quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, verso 7. Eu gostaria que nós pudéssemos ler juntos comigo aqui, a uma só voz. Vamos ler juntos? Nele, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. Quem é esse nele? Jesus Cristo. Nele, Jesus Cristo, temos a redenção. E redenção aqui é literalmente ser livre de. Paulo usa essa palavra grega 4 vezes em Efésios e Colossenses. E a palavra reflete uma ajuda pessoal na qual Deus traz a salvação, focando a pessoa, focando o valor do pagamento. A humanidade escrava do pecado, por meio de Cristo, recebe o perdão. Por isso, queridos, a cruz é o maior símbolo do perdão de Deus. O justo morrendo pelos ímpios, o santo morrendo pelos pecadores. E a morte vicária e substitutiva e sacrificial de Jesus aponta para isso, o perdão dos nossos pecados. Se você olhar com clareza, Efésios 1:7 tem algumas coisas que temos que destacar. A primeira, ele fala, o perdão. E é interessante que perdão significa literalmente lançar fora. Isso me lembra Levítico capítulo 16, quando naquela festa existiam 2 cabritos, num ritual anual. E um cabrito era mandado para fora do acampamento, levado para o deserto, e mandado para o deserto para que ele fosse embora. Simbolicamente isso estava dizendo, Deus está levando os pecados de Israel para longe. Mas o outro cabrito era sacrificado. Ele simbolizava que a verdade do pecado custa uma vida. O pecado custa uma vida. E a Bíblia diz que Jesus tomou sobre si o nosso pecado. Ele assumiu a nossa culpa. Ele morreu em nosso lugar. Então, quando Paulo fala do perdão, ele está lembrando daquilo que a palavra de Deus já fala no Antigo Testamento. Depois ele fala o perdão dos nossos pecados. E aí o texto grego é muito interessante, porque paraptoma significa literalmente cair para o lado. E é uma palavra relacionada com o Antigo Testamento que significa desvio de padrão. Deus é o padrão do ser humano. E todo aquele que não se adequa ao padrão de Deus comete pecado. Por que nós dizemos que a homossexualidade é pecado? Porque o padrão de Deus é homem e mulher. Quando o homem cai para o lado e foge do padrão de Deus, isso é pecado. Quando dizemos que aborto é pecado, é porque isso foge do padrão de Deus, porque Deus é o doador da vida. Quando você aborta uma criança, você mata. Você é um assassino. Então Paulo diz que nós recebemos em Cristo o perdão dos nossos pecados. E pecado aí tem a ver justamente com isso, quando nos desviamos do padrão de Deus. Porque somos contra os novos modelos de família.
Porque eles estão fora do padrão de Deus. Não é porque a igreja batista não aceita. Não é porque a igreja evangélica não aceita. É porque a Bíblia diz que não é o certo. É assim que temos que pensar. Paulo continua dizendo que o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue. E sangue aqui é a metáfora da morte. Da morte vicária, substitutiva, sacrificial de Jesus. Ele morreu em nosso lugar. Todos os dias nós temos que nos lembrar disso. Porque você é cristão? Só porque é batista? Se você é cristão porque frequenta uma igreja batista, você está errado. Você tem que lembrar, eu sou cristão porque eu recebi a redenção. E eu tive os meus pecados perdoados pelo sangue. O perdão que recebi de Deus custou o sangue do Filho de Deus. Paulo, quando cita essa expressão, ele rebate aqueles que diziam que Jesus não era humano. Sim, Jesus era humano. Ele sofreu em seu corpo toda a ira de Deus contra o meu pecado. Ele assumiu minha culpa e derramou o seu sangue para me redimir. E Paulo termina a frase de Efésios 1:7 dizendo: segundo a riqueza da sua graça. O perdão que temos em Cristo não pode ser adquirido por nosso esforço próprio, amados irmãos. O termo riquezas é usado aqui por Paulo em muitas cartas da prisão. Por exemplo, Efésios 1:7, 2:7, ele fala das riquezas da sua graça. Efésios 1:18 e 3:16, ele fala da riqueza da sua glória. Efésios 2:4, ele fala da rico em misericórdia. Em Efésios 3:18, ele fala das riquezas insondáveis de Cristo. Isso significa que em Cristo a humanidade redimida recebe as riquezas do caráter de Deus. Em Cristo não recebemos apenas o perdão, recebemos a riqueza de seu caráter, a beleza de seu caráter. Diante de tão grande beleza, diante de tão grande verdade das Escrituras, nós nos perguntamos: quantas vezes as pessoas se torturam por causa de seus pecados, sem imaginar as riquezas insondáveis que recebemos de Cristo e de seu perdão. As pessoas frequentam a igreja, cantam, oram, mas se martirizam, porque têm uma visão errada de Deus. Suas orações são orações tristes, macambúzias. Orações cheias de banzo, de tristeza. Ó Deus, tem misericórdia de nós, dos nossos pecados. Tem gente que gosta de usar aquela expressão bíblica, né? Tem misericórdia da multidão dos nossos pecados. Que diabo que você faz que tem uma multidão de pecados para pedir todo dia diante de Deus? Perdão. Na porta do palácio. Ele não arreda o pé. Quando Davi vê que não tem mais jeito, manda uma carta nas mãos de Urias, entrega para Joabe. Joabe abre a carta e está lá escrito: põe Urias no pior lugar da batalha, no confronto mais encarniçado que tiver. Urias vai, morre. Batseba chora a perda de seu esposo. Alguns dias depois, Davi casa-se com ela. E Davi acha que está tudo certo, está tudo bem, ninguém sabe, só alguns funcionários da corte. Até que chega Natã, conta uma historinha, joga o rei na parede e fala para ele: você vai pagar por isso. E aí, 2 Samuel 12:13, diz assim: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, por isso não morrerás.
Ele diz: você não vai morrer, mas a criança que está no ventre dela vai morrer. E aquilo que você fez escondido, teus filhos farão às claras. Por causa disso, Davi pagou um alto preço pelo seu pecado, mas foi perdoado. Você entendeu a Bíblia que está dizendo? Não importa que pecado você tenha cometido, Deus está pronto para lhe perdoar. Você sofrerá as consequências, mas Deus está pronto para lhe perdoar. Asaf confessou o perdão de Deus. Ele disse: mas ele, sendo compassivo, perdoou-lhes a maldade e não os destruiu. Pelo contrário, muitas vezes desviou deles a sua ira e não se enfureceu com eles. Quantas vezes Deus já não desviou sua ira contra nós? Muitas. Os filhos de Coré retratam de forma maravilhosa o perdão divino e diz: perdoaste a maldade do teu povo, cobriste todos os seus pecados. O que é que os salmistas estão dizendo aqui? Eles estão falando: o perdão de Deus é maravilhoso. É com esse perdão de Deus que experimentamos que temos que perdoar os outros. O apóstolo Paulo, falando aos gentios de Colossos, ele diz: e a vós, quando ainda estáveis mortos no vosso pecado, nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. E no verso 14, Paulo vai dizer que Deus cancelou o escrito de dívida que era contra nós. E aí eu quero terminar aqui dizendo isso: se você pecar, levará as consequências de seu erro, mas se arrepender, Deus estará pronto para restaurar, perdoar e sarar a tua vida. E quando Jesus ensina aos seus discípulos: perdoa as nossas dívidas, Ele quer que os seus discípulos entendam isso. Vocês podem pecar contra o Senhor, e certamente o farão, mas quando vocês pecarem, não tenham receio de ir até Ele, humildes, arrependidos, suplicar o perdão. Porque o que falta não é pedir perdão, o que falta em muitos casos é arrependimento sincero diante de Deus. Perdoa as nossas dívidas. Sabe o que Lutero disse quando estudava essa frase? Devemos notar como aqui, novamente, se indica a nossa vida miserável. Estamos na terra de dívidas, estamos submergidos no pecado até as orelhas. Sim. Mas nós somos chamados a confessar os nossos pecados. Somos chamados a pedir perdão, nos arrepender e mudar de vida. E aqui eu vou parar. E só vou analisar a segunda lição desse texto semana que vem. Porque o verso 12 de Mateus 6 diz: perdoa as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. Semana que vem eu vou meditar no restante do versículo 12. Assim como também temos perdoado aos nossos devedores. Porque não é só uma questão vertical. Perdoa as nossas dívidas. Deus diz: ok. Assim como perdoamos aos nossos devedores. O perdão que eu recebo de Deus tem que ser refletido no perdão ao outro. Mas isso falarei somente semana que vem.